Diz aí, você já sofreu para ajudar alguém? Eu já. Hoje vou lhe contar como peguei um ladrão e acabei soltando ele depois. Tudo começou quando um cara novo, o Mike, entrou na nossa escola. Como sempre, ele teve dificuldade para se enturmar com a galera. E para piorar as coisas, ele era tímido e calado. Então, como era de se esperar, nossos colegas, mais descolados, começaram a fazer bullying com ele desde o primeiro dia. Mas eu fiquei com pena dele e quis ajudar. Acho que é porque eu estava passando pela mesma coisa. Então, nós começamos a conversar e pouco tempo depois ficamos amigos. Nós passávamos muito tempo juntos na escola e nas aulas de música. Às vezes, eu até o convidava para jogar Xbox lá em casa, ou para dar uma volta por aí. E nós ficamos próximos muito rápido. Eu fiquei super feliz com isso, pois o Mike era praticamente o único amigo que eu tinha. Nossa amizade começou a dar problemas logo após o meu aniversário. Meus pais me deram uma quantia em dinheiro de presente, e eu resolvi comprar uma guitarra nova. Eu fiquei louco de felicidade e quis compartilhar minha empolgação com um amigo. Aí, convidei o Mike para ir à minha casa, nós sentamos de frente para o computador para escolher guitarras na internet. E finalmente encontramos uma top de linha. Claro, era uma Fender Stratocaster. Aquilo não era só uma guitarra, era um sonho. Ela era cara e eu quis checar se o meu dinheiro dava para comprá-la. Aí eu peguei uma caixa que estava em cima da prateleira e contei as notas. Tava certinho. Em breve eu teria a melhor guitarra do mundo. E talvez pudéssemos até formar uma banda. Eu estava nas nuvens. Eu fiquei mais feliz ainda por poder compartilhar esse sentimento com meu amigo Mike. Aí, meu pai e eu fomos à loja. E lá estava ela, meu sonho. Eu a peguei, toquei um pouquinho. Meu Deus, ela era incrível. Eu não poderia sair dali sem levá-la comigo. O vendedor a colocou dentro do estojo e só faltava pagar por ela. Eu peguei minha caixinha e comecei a contar o dinheiro. E eu percebi, surpreso, que faltavam R$ 200. Eu olhei para o meu pai confuso e ele entendeu na hora o que havia acontecido. Resumindo, nós não levamos a guitarra naquele dia. Na verdade, eu tive uma longa e desagradável conversa com meus pais sobre eu não saber gerenciar meu dinheiro e que eu tinha que aprender a fazer isso. Mas o fato é que eu não gastei nada. Eu juro. Ele tinha simplesmente sumido. Uma semana atrás, eu tinha a quantidade exata e não tinha tirado nenhuma nota da caixa. Então, ao procurar uma resposta, eu fiquei pensando no que tinha feito na semana anterior. E infelizmente encontrei uma possibilidade. O Mike estava no meu quarto e viu exatamente onde eu tinha colocado a caixa. Ele devia ter pegado o dinheiro enquanto eu estava distraído com alguma coisa. Caramba! Eu não esperava isso dele. Eu achava que éramos bons amigos. Eu quis resolver esse problema civilizadamente, sem contar para os meus pais. Então, no dia seguinte, eu me aproximei do Mike e falei sem rodeios. Eu sei que você pegou o dinheiro. Quero ele de volta. Eu esperava que ele dissesse que não tinha feito aquilo e que eu estava enganado, mas não. Ele começou a pedir desculpas e foi honesto o suficiente para confessar que tinha mesmo pego o dinheiro. Mas eu fiquei ainda mais surpreso quando ele me explicou o motivo. O Mike disse que estava enfrentando problemas familiares. O pai dele estava bebendo demais e não estava nem aí para ele. Então, Mike tinha que fazer as compras sozinho, cozinhar, limpar a casa. E eles não tinham dinheiro algum. Ele tinha ficado com vergonha de pedir ajuda, então pegou o dinheiro da minha caixa e iria devolver quando as coisas melhorassem. Mas agora, ele estava muito arrependido de ter feito aquilo. Claro, depois dessa história toda, eu não consegui ficar com raiva dele pelo que ele tinha feito. Estava claro que ele precisava de ajuda e eu, como um bom amigo, tinha que ajudá-lo. Eu fiquei com pena do Mike e fiz o que pude para ajudá-lo. Mas eu era apenas um menino que cursava o ensino médio. O que eu poderia fazer? Eu dei minha mesada para ele, para que ele pudesse pelo menos comer normalmente. Mas aquilo não ajudou muito. 2 semanas depois ele me deu uma notícia terrível. Por causa do alcoolismo, o pai dele estava com problemas de saúde e estava internado no hospital. O tratamento era bem caro e eles não tinham dinheiro algum. Então o Mike ficou frustrado, pois não sabia o que fazer. Ele disse que se procurasse a assistência social, o pai dele perderia a guarda dele e ele teria que procurar por tutores. E eu senti que era o único que poderia ajudá-lo. Então resolvi pedir aos meus pais para ajudarem o Mike. Mas eles não quiseram. Eles disseram que o Mike poderia jantar com a gente ou até dormir lá em casa se as coisas na casa dele estivessem ruins, mas que não dariam dinheiro algum para estranhos. Mas eles não se deram conta de que ele não era um estranho para mim. Ele era meu melhor amigo. Eu não tinha mais ninguém. Então eu resolvi ajudá-lo a qualquer custo. E até já sabia o que fazer. Era só roubar o cartão de crédito da minha mãe. Eu sabia a senha dela.
Eu já tinha visto ela digitar essa senha 1 milhão de vezes. Aí, eu sacaria o dinheiro e o daria para o Mike. E minha mãe simplesmente pensaria que havia perdido o cartão. Veja bem, eu sei que roubar é errado, tá? Mais ainda quando se rouba os próprios pais. Mas eu achava que estava fazendo aquilo por um bem maior. Então, não hesitei em momento algum. De manhã, eu peguei o cartão de crédito da bolsa da minha mãe. Quando ela me deixou na escola, eu não fui para a sala. Fui para o caixa eletrônico mais próximo e saquei R$ 2.000. Aí, eu quebrei o cartão e o joguei no lixo. Na escola, eu dei o dinheiro para o Mike e disse para ele que tudo ficaria bem. Você não imagina o tanto que ele me agradeceu por ter feito aquilo. Aquele dinheiro significava muito para ele, pois agora poderia usá-lo para pagar o tratamento do pai. Mas eu me dei muito mal por causa disso. 1 hora depois, minha mãe chegou na escola para me buscar. Ela estava furiosa. Parece que assim que minha mãe recebeu a notificação do saque, ela descobriu que o cartão dela tinha sumido e ligou para o banco. Aí eles disseram que o dinheiro tinha sido sacado de um caixa eletrônico próximo da minha escola. Minha mãe matou a charada na hora. E eu tive uma conversa muito difícil com os meus pais. Eles gritaram comigo como nunca tinham feito antes. É sério, eu achei que eles iriam me matar, literalmente. Esse era o meu nível de medo. Eles perceberam que eu tinha dado o dinheiro para o meu amigo, descobriram o endereço dele e todos nós fomos juntos para a casa do Mike. E foi aí que eu tive a maior decepção da minha vida. Quando chegamos na casa dele e tocamos a campainha, um homem abriu a porta para nós. Não, nós não estávamos na casa errada. Era o pai do Mike, perfeitamente saudável e normal. Aí meus pais contaram tudo para ele. O Mike não tinha para onde fugir. Ele ficou com medo e confessou tudo. O pai dele ficou totalmente chocado com o que viu. Claro, primeiro ele descobriu que o filho dele tinha roubado meu dinheiro e que depois tinha inventado uma história para arrancar mais grana de mim. Ele tinha cometido um crime e agora tinha que pagar por ele. Meus pais insistiram para irmos à polícia, mas eu simplesmente queria acabar com aquilo. O pai do Mike não precisava sofrer pelo que o filho dele tinha feito, e eu não queria causar mal algum a ele. Então, nós combinamos que ele devolveria o dinheiro que o Mike tinha roubado. Para falar a verdade, eu não estava nem aí para o dinheiro, pois no fim das contas, eu tinha perdido um grande amigo. Bem, ele nunca tinha sido meu amigo de verdade, né? Acho que ele estava tentando ganhar minha confiança primeiro para puxar meu tapete depois. Sei lá. Mas agora eu aprendi minha lição. É preciso tomar muito cuidado com as pessoas. E claro, eu deveria ter ouvido meus pais. Se eu tivesse seguido o conselho deles, nada disso teria acontecido. Obrigado por terem assistido, pessoal. Espero que vocês nunca passem por uma situação parecida com a minha. Mas e você? Está disposto a fazer qualquer coisa para ajudar um amigo? Conte para mim nos comentários abaixo. E não se